O salão principal da mansão Lacerda brilhava como se a noite tivesse sido comprada e polida apenas para servir àquela família. Lustres enormes derramavam luz sobre taças de cristal, arranjos de lírios brancos e mesas cobertas por toalhas que ninguém ousava manchar. Clara Duarte Lacerda atravessava aquele cenário sem pressa, usando um vestido azul simples, quase modesto demais para a festa dos 90 anos de fundação do clã. Ela segurava uma bandeja de remédios para Augusto Lacerda, o sogro debilitado, que observava tudo de sua poltrona, como um rei cansado demais para defender o próprio trono. Helena Lacerda estava no centro do salão, cercada por tias, primas, empresários e políticos que riam antes mesmo de compreender suas frases. Aos 62 anos, mantinha a postura rígida de quem confundia elegância com domínio. O vestido vinho, as joias herdadas e o penteado impecável pareciam uma armadura contra qualquer possibilidade de ternura. Quando viu Clara aproximar-se de Augusto, seus olhos estreitaram-se com o desprezo frio que havia cultivado desde o casamento de Rafael. Para Helena, aquela moça discreta era uma invasora, alguém sem sobrenome suficiente para sentar-se à mesa dos Lacerda. Clara ajoelhou-se ao lado da poltrona de Augusto e falou baixo, para que a música do quarteto de cordas cobrisse sua voz. O velho abriu um sorriso pequeno, agradecido, enquanto ela lhe entregava os comprimidos e ajustava a manta sobre suas pernas. As mãos dele tremiam, mas ainda carregavam a dignidade de quem havia construído parte da fortuna familiar antes que interesses escuros tomassem os corredores da empresa. Clara percebeu o esforço com que ele tentava respirar, a palidez escondida sob a iluminação dourada, e uma sombra de preocupação atravessou seu rosto antes de desaparecer. Você não precisava fazer isso hoje, minha filha, murmurou Augusto, segurando a mão dela por um instante. Clara respondeu com um sorriso sereno, sem permitir que a emoção chegasse aos olhos. Sabia que naquele salão havia gente demais procurando fraquezas. Eu prometi ao médico que cuidaria dos horários, Sr. Augusto. Promessas pequenas também sustentam uma casa, disse ela. O sogro apertou seus dedos, como se compreendesse mais do que podia dizer, e olhou por cima do ombro dela para Rafael, que conversava tenso perto da escadaria. Rafael Lacerda tinha o rosto bonito e cansado dos homens que aprenderam tarde demais que silêncio também é escolha. Amava Clara, disso não duvidava, mas o amor dele vivia cercado por muros antigos, construídos com obediência, culpa e medo de decepcionar a mãe. Ao vê-la cuidando de Augusto, sentiu uma ternura incômoda, quase dolorosa, porque sabia que Helena transformaria qualquer gesto dela em ofensa. Ele deu um passo na direção da esposa, mas a voz da mãe cortou o salão antes que ele cruzasse a distância entre os dois. Clara, querida, você não é enfermeira da casa, disse Helena, com doçura falsa bastante alta para alcançar as mesas próximas. Algumas conversas morreram imediatamente. Os convidados vieram celebrar a família, não assistir a esse teatro de humildade. Clara levantou-se devagar, sem soltar a bandeja, e encarou a sogra com a calma que tantas vezes irritava os arrogantes. O Sr. Augusto precisava tomar o remédio no horário, respondeu. Não havia desafio em seu tom, apenas precisão, e essa precisão pareceu ferir Helena mais do que qualquer insulto. Uma prima de Rafael riu atrás do leque, e outras mulheres acompanharam com sussurros preguiçosos. Clara conhecia aquele tipo de crueldade, feita de risos pequenos e olhares que mediam o valor de uma pessoa pelo brilho das joias. Desde que entrara naquela família, ouvira comentários sobre seu vestido, sua origem, seu trabalho pouco comentado, sua suposta gratidão por ter sido escolhida por Rafael. Nunca respondeu como esperavam. Guardava cada palavra como quem arquiva documentos, sabendo que a verdade, quando chega, precisa encontrar tudo em ordem. Helena aproximou-se com passos calculados, oferecendo ao salão a cena que desejava controlar. Hoje usamos as joias da família para honrar nossas antepassadas. Todas as mulheres Lacerda receberam algo, menos você, naturalmente, porque certas coisas exigem história. Clara não abaixou a cabeça. Atrás dela, Augusto respirou com dificuldade, e Rafael finalmente se aproximou, embora ainda não soubesse qual lado teria coragem de ocupar. História não cabe apenas em joias, Dona Helena disse Clara. Às vezes cabe no modo como tratamos as pessoas
quando ninguém pode nos obrigar a ser decentes. O silêncio que se seguiu foi tão agudo que até o quarteto pareceu tocar mais baixo. Helena sorriu, mas seus olhos perderam qualquer traço de polidez. Rafael tocou de leve o braço de Clara, um gesto que pretendia acalmá-la e ao mesmo tempo pedir que ela recuasse. Clara sentiu aquele toque como uma súplica atrasada. Não se afastou, mas também não o olhou. Havia aprendido que certas batalhas não começam quando alguém grita, e sim quando todos fingem não ouvir o primeiro insulto. Antes que Helena respondesse, um grito contido veio da mesa onde estavam expostas as joias antigas da família. Valéria Azevedo, convidada de honra e antiga pretendente de Rafael, levou a mão à boca com teatralidade perfeita. Seu vestido prateado capturava a luz em cada movimento, e seu rosto parecia treinado para expressar choque sem perder a beleza. O colar de esmeraldas sumiu, anunciou ela, deixando as palavras caírem como pedras no piso de mármore. As mulheres se levantaram, os homens olharam para os seguranças, e Helena virou-se lentamente para Clara. Clara percebeu a mudança no ar antes mesmo que a acusação fosse dita. Havia algo preparado demais no espanto de Valéria, na pressa com que a governanta apareceu perto da mesa, no modo como Helena não perguntou a ninguém antes de fixar nela aquele olhar vitorioso. O colar de esmeraldas era a peça mais famosa da família, usado por Helena apenas em ocasiões de poder. Clara sabia que não estava diante de um desaparecimento, mas de uma armadilha. Ainda assim, seu pulso permaneceu estável e sua respiração não mudou. Todos fiquem onde estão, ordenou Helena, erguendo a mão. A autoridade dela encheu o salão com a naturalidade de uma tempestade conhecida. Ninguém sai até encontrarmos o colar. Valéria aproximou-se da sogra de Clara, baixando a voz o suficiente para parecer discreta e alto o bastante para ser ouvida. Eu não quero acusar ninguém, dona Helena, mas vi Clara perto da mesa das joias há poucos minutos. Clara voltou os olhos para ela e Valéria desviou apenas por um segundo, tempo suficiente para confirmar a culpa que tentava esconder. Rafael franziu a testa. Clara estava com meu pai. Eu a vi. Helena virou-se para o filho com impaciência cortante. Você a viu depois, Rafael, não antes. O salão absorveu a frase como se fosse sentença. Um tio mais velho murmurou que empregados e agregados deveriam ter sido revistados na entrada. Uma cunhada sugeriu chamar a polícia. Clara ouviu tudo sem mover um músculo, enquanto por dentro uma tristeza antiga se assentava sobre ela. Não era surpresa ser julgada. A surpresa era perceber quantos esperavam por aquele momento com fome. A governanta, uma mulher chamada Sílvia, surgiu com uma bolsa feminina nas mãos trêmulas. Clara reconheceu imediatamente a própria bolsa, deixada no quarto de hóspedes onde guardara o casaco de Augusto. Encontrei isto no corredor lateral, disse Sílvia, evitando olhar diretamente para ela. Helena pegou a bolsa como se tocasse algo contaminado e abriu o fecho diante de todos. Por um instante, ninguém respirou. Então o colar de esmeraldas escorregou sobre a seda interna, brilhando de maneira obscena sob a luz, como se as pedras tivessem sido talhadas para humilhar. Um murmúrio violento percorreu o salão. Rafael ficou pálido, não porque acreditasse, mas porque compreendeu o tamanho da emboscada. Clara observou o colar, a bolsa, a mão satisfeita de Helena e sentiu algo se quebrar em silêncio. Não era medo. Era a última esperança de que aquela família, apesar de seus vícios, tivesse algum limite. Esse colar foi colocado aí, disse ela, com voz clara. Helena soltou uma risada curta, cruel. Claro. Sempre há uma explicação quando a vergonha finalmente aparece. Eu não roubei nada, afirmou Clara. E se a senhora chamar a polícia, direi o mesmo diante de qualquer autoridade. Helena aproximou-se até ficar a poucos centímetros dela. O perfume caro da sogra tinha uma doçura pesada, quase sufocante. Autoridade, menina, é algo que você nunca entendeu. Aqui, eu sou a autoridade. Nesta casa, meu nome vale mais do que qualquer versão sua. Rafael deu outro passo, mas um olhar de Helena bastou para prendê-lo. Clara viu esse movimento e sentiu a dor mais funda da noite nascer ali, não na acusação. Valéria observava com expressão aflita, mas seus dedos brincavam com a pulseira de diamantes, denunciando ansiedade. Augusto tentou levantar-se, apoiando-se na bengala, porém o esforço provocou uma tosse seca que assustou a enfermeira. Clara,
Instintivamente virou-se para ajudá-lo, e Helena interpretou o gesto como fuga. A mão da matriarca subiu rápida, impulsionada por anos de soberba, e atingiu o rosto de Clara com um estalo que atravessou o salão. O som não foi alto, mas pareceu derrubar todos os retratos antigos das paredes invisíveis daquela família. Clara permaneceu imóvel. A pele de seu rosto ardeu, mas seus olhos continuaram firmes. Não levou a mão à face, não chorou, não gritou. A humilhação queria transformá-la em espetáculo, e ela recusou esse papel com a quietude de quem domina a si mesma. Rafael finalmente segurou o braço da mãe. Mãe, chega! Helena puxou-se com violência. Chega, sim, chega dessa mulher nesta casa. Ela virou-se para os convidados, erguendo a bolsa como prova sagrada. Clara Duarte não é mais bem-vinda sob o teto dos Lacerda. A frase arrancou reações satisfeitas de alguns e constrangidas de outros. Poucos tiveram coragem de olhar para Clara. Rafael abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu com força suficiente. Ele parecia dividido entre correr atrás da esposa e sustentar a imagem de herdeiro, obediente, diante de centenas de parentes. Clara encarou-o, e naquele olhar havia mais despedida do que raiva. Ela não precisava que ele enfrentasse o mundo por ela. Precisava apenas que ele não se escondesse quando a verdade exigisse uma testemunha. E Rafael, naquele instante, falhou. Helena apontou para a porta principal. Saia agora, antes que eu faça questão de transformar isso em caso público. Clara respirou fundo, entregou a bandeja de remédios à enfermeira e caminhou até a bolsa. Pegou-a das mãos da sogra sem pressa, retirou o colar e colocou a peça sobre a mesa mais próxima, para que todos vissem que não se interessava por ele. A senhora pode me expulsar de sua casa, disse, em tom baixo, mas perfeitamente audível. Só não confunda uma porta fechada com uma verdade encerrada. A frase incomodou Helena, embora ela não soubesse explicar por quê. Havia algo no modo como Clara falava, uma segurança que não combinava com a imagem de mulher acuada que todos esperavam. Valéria desviou o rosto para esconder o desconforto. Rafael sussurrou o nome da esposa, mas Clara já havia se virado. Não levou casaco, joia, presente, nada além da bolsa violada e da dignidade que tentaram arrancar dela. Ao atravessar o salão, passou por dezenas de olhares, alguns cruéis, outros culpados, todos incapazes de detê-la. A chuva começara quando Clara chegou à escadaria externa. O céu sobre a mansão parecia pesado, e as gotas batiam nas pedras antigas como dedos impacientes. Atrás dela, a música recomeçou de forma hesitante, como se a festa tentasse recuperar a aparência de normalidade. Clara desceu os degraus sem apressar o passo. A ardência no rosto misturava-se ao frio da água, mas nenhuma lágrima caiu. Ela pensou na mãe, morta muitos anos antes, que lhe ensinara que a verdadeira força não fazia barulho quando nascia. Rafael alcançou a porta, mas parou sob o pórtico, protegido da chuva, preso entre dois mundos. Clara! Espere! Chamou ele. Ela virou-se apenas o suficiente para vê-lo. O rosto dele trazia culpa, medo e amor, todos insuficientes naquela noite. Você sabia que eu não fiz aquilo, disse ela. Rafael engoliu em seco. Eu sei. Então deveria ter dito antes que eu precisasse perguntar. A resposta o atingiu com mais força do que qualquer grito. Ele deu um passo, mas Clara já havia se afastado em direção ao portão. O motorista da família aproximou-se com um guarda-chuva, nervoso demais para falar. Clara agradeceu, recusou com um gesto e continuou andando. As câmeras de segurança acompanhavam seu caminho, e ela percebeu cada ângulo, cada ponto cego, cada lâmpada apagada perto do corredor lateral. A mente que Helena desprezava estava trabalhando, costurando detalhes, calculando tempos, comparando expressões. A humilhação ainda pulsava, mas agora se transformava em método. Quem armara aquela cena conhecia a casa, o horário das joias, a rotina dos empregados e a fraqueza emocional de Rafael. Ao chegar ao portão, Clara retirou o celular da bolsa molhada. A tela reconheceu sua digital apesar da chuva. Ela abriu uma lista de contatos protegida e ligou para Mateus Reis, seu assistente mais antigo, homem discreto, que raramente fazia perguntas desnecessárias. Ele atendeu no segundo toque. Doutora Clara, a senhora está bem. Não era pergunta, era preocupação contida.
Clara olhou para a mansão iluminada, onde sua ausência já devia estar sendo reescrita como culpa. Abra o arquivo, Lacerda ordenou. Todos os contratos, contas paralelas, doações e empresas intermediárias. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio, carregado de entendimento. Mateus sabia que aquele arquivo existia. Havia meses, mantido em espera por razões que Clara nunca confessara por completo. Ela havia investigado irregularidades sem destruir a família do homem que amava, esperando encontrar uma saída que preservasse inocentes. Agora, a própria família escolhera transformar mentira em sentença pública. Quer que eu acione a equipe jurídica do Fundo Monteiro? Ainda não, respondeu Clara. Primeiro quero as imagens internas, os registros de entrada e a origem de cada transferência ligada a Helena Lacerda. A chuva escorria pelos cabelos de Clara, colando fios escuros ao rosto marcado. A cidade além dos muros parecia distante, mas ela conhecia cada rua que a separava do escritório onde sua outra vida permanecia intacta. Antes de casar-se com Rafael, aprendera a sobreviver entre homens que sorriam enquanto assinavam fraudes, entre conselhos administrativos que chamavam corrupção de estratégia. Sua paciência nunca fora fraqueza, era disciplina. Helena havia confundido silêncio com submissão, simplicidade com ignorância, amor com dependência. Erros assim costumavam custar caro, quando a verdade finalmente respirava. E sobre o colar, perguntou Mateus. Clara fechou os olhos por um segundo, recordando o brilho das esmeraldas dentro da bolsa. Foi Valéria quem plantou a peça, mas ela não teria coragem sem promessa de proteção. Silvia ajudou, talvez por dinheiro, talvez por medo. Quero saber quem pagou, quem mandou e quem se beneficiaria com meu afastamento antes da assembleia da próxima semana. Mateus digitava rapidamente. Entendido. Clara abriu os olhos. Sua voz ficou mais baixa. E Mateus, proteja Augusto. Ele não pode ficar sozinho naquela casa. Quando desligou, um carro preto aproximou-se do lado de fora do portão. Não era da família Lacerda. Pertencia ao Fundo Monteiro. Embora ninguém naquela mansão soubesse reconhecer o símbolo discreto gravado no vidro lateral. O motorista desceu, abriu a porta traseira e inclinou a cabeça com respeito. Clara entrou sem olhar para trás. Só então tocou a face ferida com as pontas dos dedos. A dor física era simples. O que doía de verdade era a lembrança de Rafael parado sob a luz, incapaz de escolher a justiça, enquanto ela ainda estava ao alcance. Dentro da mansão, Helena recebeu cumprimentos cuidadosos, como se todos precisassem confirmar que sua decisão fora correta para não enxergar a monstruosidade da cena. Valéria aproximou-se com uma taça de champanhe e ofereceu palavras suaves, mas sua mão tremia. Rafael não voltou ao salão. Ficou perto da porta, olhando a chuva apagar as marcas dos passos de Clara na pedra. Augusto, exausto, fechou os olhos na poltrona e compreendeu que algo irreversível acabara de começar. A família Lacerda acreditava ter expulsado uma mulher sem defesa. Na verdade, havia aberto a porta para o próprio julgamento. O carro avançou pela avenida molhada, sem que Clara olhasse para a mansão, desaparecendo atrás dos muros. As luzes da cidade esticavam-se no vidro como cicatrizes douradas, e ela permaneceu ereta no banco traseiro, a bolsa sobre o colo, o rosto ainda marcado pela mão de Helena. O motorista não fez perguntas. Havia aprendido que o silêncio, perto dela, não era vazio, mas espaço de decisão. Clara fechou os olhos por alguns segundos e ouviu novamente o estalo no salão, não como ferida, mas como prova definitiva de que a paciência tinha terminado. O apartamento para onde foi levada ficava no último andar de um prédio antigo, discreto por fora e blindado por dentro. Ninguém da família Lacerda conhecia aquele endereço. Para Rafael, Clara mantinha um pequeno escritório de consultoria e algumas lembranças de solteira em um bairro tranquilo. A verdade era mais complexa. Ali funcionava o núcleo reservado das investigações do Fundo Monteiro, uma sala sem luxo aparente, mas com servidores protegidos, arquivos físicos trancados e uma vista ampla da cidade, como se a noite inteira pudesse ser examinada de cima. Mateus Reis já a esperava quando ela entrou. Tinha 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e o olhar atento de quem preferia entender antes de falar. Ao ver a marca no rosto dela, a mandíbula se contraiu,
Mas ele não cometeu o erro de demonstrar piedade. Apenas pegou uma toalha seca e a entregou. Clara aceitou, tirou os sapatos encharcados e caminhou até a mesa central. Comece pelo corredor lateral, disse ela. A bolsa foi retirada do quarto de hóspedes e devolvida com o colar entre 20 e 21 horas. Mateus abriu 3 telas ao mesmo tempo. Plantas da mansão, registros de entrada, lista de funcionários escalados para a festa. Clara prendeu os cabelos molhados em um nó simples e observou cada quadro como se ainda estivesse no salão. A dor no rosto pulsava, mas sua mente separava lembrança de emoção com precisão quase cruel. Ela não queria vingança cega. Queria uma sequência limpa de fatos, capaz de sobreviver a advogados caros, lágrimas ensaiadas e sobrenomes antigos. Helena Lacerda não cairia por escândalo, mas por documentação impossível de negar. A governanta Silvia saiu da área de serviço às 20h17, informou Mateus, ampliando uma imagem granulada. Voltou 6 minutos depois, carregando algo pequeno dentro do avental. Valéria aparece perto da mesa das joias às 20h24, mas a câmera principal sofre uma falha de 11 segundos. Clara inclinou-se para a tela. Falha conveniente demais. Quem controla o sistema? Segurança terceirizada contratada por uma empresa chamada Vértice Patrimonial. O contrato foi assinado por Helena há 2 meses. 2 meses, repetiu Clara, e a palavra soou como uma chave, girando. Ela sabia que a armadilha daquela noite não nascera de improviso. Helena queria expulsá-la antes da assembleia que definiria a renovação de crédito da empresa familiar. Valéria queria ocupar o lugar de esposa adequada, mas uma mulher como Valéria raramente arriscava as mãos sem garantia de lucro. E Silvia, a governanta que sempre evitava olhar Clara nos olhos, era apenas uma peça pressionada por alguém mais forte. Clara pediu os contratos da Vértice, as ligações de Helena naquela semana e qualquer depósito recente nas contas de funcionários da mansão. Enquanto Mateus trabalhava, Clara entrou no quarto e trocou o vestido molhado por uma camisa branca e calças escuras. No espelho, a marca vermelha no rosto parecia pertencer a outra mulher. Tocou-a sem delicadeza, apenas para medir o inchaço, e lembrou-se de Rafael parado sob o pórtico. Havia amor naquela lembrança, mas também havia uma espécie de vergonha que não era dela. Amar alguém não deveria exigir mendigar coragem. Clara respirou fundo. Não permitiria que a dor conjugal contaminasse a investigação, mas também não fingiria que o casamento permanecia intacto. Na mansão, a festa terminava em fragmentos de murmúrios e desculpas. Helena caminhava entre os últimos convidados com a cabeça erguida, aceitando abraços como uma soberana que vencera uma rebelião. Por dentro, porém, algo a incomodava. Clara não implorara, não se explicara como uma culpada, não havia tentado agarrar Rafael diante de todos. A moça saíra com uma frase estranha, serena demais para uma derrotada. Helena afastou esse pensamento com impaciência. Para ela, mulheres sem posição só eram perigosas quando encontravam homens dispostos a defendê-las. E Rafael continuava sob seu teto. Valéria permaneceu no salão depois que os outros foram embora, fingindo ajudar a recolher taças. Sua ansiedade crescia à medida que a casa esvaziava. "A senhora acha que ela vai procurar a polícia?" perguntou, tentando soar casual. Helena riu com desdém. E dizer o quê? Que um colar de família apareceu na bolsa dela. Valéria mordeu a parte interna da bochecha. Clara parecia segura. "Pessoas pobres aprendem a parecer dignas quando não têm mais nada", respondeu Helena, mas a frase saiu menos firme do que pretendia. Ela não gostava de incertezas. Rafael encontrou o pai no corredor próximo à biblioteca. Augusto estava sentado em uma cadeira, com a manta nos joelhos e a respiração pesada. "Você deixou sua esposa ir embora sozinha na chuva", disse o velho, sem levantar a voz. Rafael passou a mão pelo rosto, destruído pela própria omissão. "Eu tentei impedir minha mãe. Não tentou o bastante." O filho fechou os olhos. Augusto tossiu, esperou o ar voltar e continuou. "Seu problema nunca foi falta de amor, Rafael. Foi falta de coluna diante de quem usa amor como corrente." Essas palavras seguiram Rafael até o quarto que dividia com Clara. O perfume dela ainda estava no travesseiro, discreto, misturado ao cheiro de chuva trazido pelas janelas abertas.
Sobre a cômoda havia um livro marcado pela metade, uma pulseira simples de couro e um bilhete antigo que ela deixara numa manhã qualquer, lembrando-o de comer antes de uma reunião difícil. Ele pegou o bilhete como quem encontra uma prova contra si mesmo. Não conseguia aceitar que Clara roubasse, mas também não conseguia ignorar a imagem do colar na bolsa. A dúvida era uma covardia vestida de prudência. No apartamento reservado, Clara recebeu a primeira leva de documentos pouco depois da meia-noite. O contrato da Vértice Patrimonial tinha cláusulas infladas, pagamentos antecipados e uma empresa intermediária registrada em nome de um homem ligado ao irmão mais novo de Helena, Otávio Lacerda. Otávio nunca aparecia nas fotografias principais, preferindo corredores, favores e assinaturas distantes. Era o tipo de parente que a família chamava de problemático em voz baixa e útil quando precisava sujar as mãos. Clara sublinhou o nome dele em vermelho e pediu as movimentações vinculadas a fundações beneficentes do grupo. O Fundo Monteiro surgira na vida pública como investidor conservador, mas sua divisão jurídica era conhecida por desmontar estruturas fraudulentas sem alarde. Clara herdara de sua avó materna não apenas parte do controle do fundo, mas uma educação feroz sobre responsabilidade. Maria Monteiro costumava dizer que dinheiro sem consciência virava instrumento de humilhação. Por isso Clara ocultara o sobrenome da mãe durante anos, usando Duarte como escudo e também como teste. Queria ser julgada pelo que fazia. A família Lacerda a julgara pelo que imaginava que ela não possuía. Mateus entregou outro relatório. Há depósitos feitos a Sílvia por uma conta ligada à Vértice, pequenos valores, sempre próximos a eventos familiares. O maior entrou ontem. Clara leu sem surpresa, mas com tristeza. Sílvia tinha um filho em tratamento médico, e Helena certamente sabia disso. Ela foi comprada ou encurralada, disse. Talvez as duas coisas. Não a pressione ainda. Quero que ela tenha a oportunidade de falar antes que Otávio a transforme em bode expiatório. Mateus assentiu. Essa era uma diferença que separava Clara de seus adversários. Ela ainda procurava salvar quem pudesse ser salvo. Perto das 2 da manhã, chegou uma mensagem de Rafael. Clara viu o nome dele na tela e ficou imóvel. A mensagem dizia apenas que precisava conversar, que não acreditava na acusação e que queria saber onde ela estava. Ela leu 2 vezes, sentindo a raiva subir devagar, não explosiva, mas pesada. Não respondeu. Depois de alguns minutos, outra mensagem veio, pedindo desculpas. Clara colocou o celular virado para baixo. Desculpas depois da porta fechada eram fáceis. O difícil teria sido abrir a boca diante da mão levantada. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo e convocou Rafael para o escritório da mansão. O sol atravessava as cortinas grossas sem conseguir aquecer o ambiente. Sobre a mesa, já havia uma pasta preparada por seu advogado pessoal. Você vai assinar a autorização para iniciar o divórcio, disse ela. Rafael encarou a pasta como se fosse uma armadilha visível. Não vou. Helena apoiou as mãos na mesa, as unhas vermelhas brilhando. Clara envergonhou esta família. A senhora a envergonhou, respondeu ele. E a própria voz pareceu surpreender. Lô, Helena ficou em silêncio por um instante. Não esperava resistência tão cedo. Você está confuso por causa do casamento. Isso passa. Valéria entende nosso mundo, entende nossos compromissos, entende que uma família como a nossa não pode ser refém de sentimentalismo. Rafael riu sem humor. Nosso mundo. A senhora fala como se isso fosse uma virtude. Cuidado, meu filho. Tudo que você tem veio desta casa. Talvez por isso eu demorei tanto para perceber o preço. Helena o observou com frieza. O amor materno dela sempre vinha acompanhado de inventário. Valéria chegou à mansão no fim da manhã, trazendo flores para Augusto e notícias falsas de preocupação. Rafael a encontrou no corredor e percebeu como ela parecia confortável demais para alguém que testemunhara uma injustiça. Você disse que viu Clara perto da mesa das joias, falou ele. Valéria baixou os olhos. Eu vi alguém parecido. Havia tanta gente. Eu estava nervosa. Ontem você tinha certeza. Ela ergueu o rosto com uma mágoa cuidadosamente montada. Você vai me acusar para defender uma mulher que foi encontrada com o colar na bolsa. Rafael não respondeu de imediato, e esse silêncio irritou Valéria.
Ela estava acostumada a homens que confundiam beleza com inocência e lágrimas com verdade. Sua mãe só quer proteger-lo, insistiu. Clara nunca pertenceu a este lugar. Rafael sentiu algo nele endurecer. Era a primeira vez que aquela frase, repetida por tantos, soava não como opinião, mas como confissão de preconceito. Talvez este lugar seja menor do que ela disse. Valéria empalideceu. Por um segundo, a máscara se abriu, revelando ressentimento puro, e Rafael compreendeu que havia muito mais naquela história. Clara passou o dia entre documentos e entrevistas discretas. Um antigo contador do grupo Lacerda, demitido meses antes, aceitou falar por meio de chamada protegida. Chamava-se Ernesto e parecia ter envelhecido 10 anos desde que deixara a empresa. Contou que fundos destinados a projetos sociais eram desviados por notas falsas, sempre aprovadas por Otávio e validadas por Helena com a justificativa de proteger a liquidez do grupo. Quando perguntei demais, disseram que eu havia cometido erros contábeis, disse ele. Depois ameaçaram minha filha. Clara anotou tudo, mas sua voz suavizou. Senhor Ernesto, eu preciso de provas, não apenas de lembranças. Ele assentiu, humilhado pela própria cautela. Guardei cópias, não por coragem, por medo. Medo também pode servir à verdade quando chega a hora certa, respondeu Clara. Ernesto chorou em silêncio por alguns segundos. Ela não o apressou. Sabia que pessoas feridas por poder abusivo precisavam recuperar a própria voz antes de entregar documentos. Ao desligar, Clara pediu que Mateus providenciasse proteção jurídica para ele e para a filha. A investigação não seria construída sobre novos abandonos. No fim da tarde, uma notícia plantada começou a circular entre parentes e conhecidos. Clara Duarte teria sido vista jantando com um homem desconhecido semanas antes. Teria dívidas secretas e talvez planejasse vender o colar. A mentira era grosseira, mas mentiras grosseiras sobrevivem quando confirmam o preconceito de quem as escuta. Helena usava suas amigas, seus grupos de mensagens e a imprensa social para moldar a narrativa antes que Clara falasse. Ao ler os boatos, Clara não demonstrou surpresa. Apenas pediu a Mateus que registrasse cada publicação, cada origem e cada perfil que repetisse a difamação. Não quer responder publicamente? Perguntou ele. Clara observou a tela com serenidade sombria. Não ainda. Eles querem me puxar para uma briga de reputação. Reputação se discute com adjetivos. Crime se demonstra com documentos. Mateus quase sorriu. Helena vai pensar que a senhora está com medo. Melhor assim. Pessoas arrogantes revelam mais quando acreditam que o outro está recuando. Clara pegou a pasta com o nome de Valéria. Dentro havia dívidas ocultas, acordos de conveniência e uma ligação antiga com a empresa de Otávio. A peça romântica da história era, na verdade, uma negociação. Naquela noite, Silvia recebeu uma ligação sem identificação enquanto lavava as mãos na área de serviço da mansão. A voz masculina do outro lado não precisou dizer o nome dela. Apenas lembrou o hospital do filho, a mensalidade atrasada e o favor feito na festa. Fique quieta e tudo continuará pago, disse. Silvia desligou tremendo. Ao erguer os olhos, viu Rafael parado à entrada da cozinha. Ele não ouvira tudo, mas ouvira o bastante. A governanta empalideceu. Senhor Rafael, eu posso explicar. Ele aproximou-se devagar. Então explique, antes que minha mãe faça isso por você. Silvia chorou sem ruído, como choram os empregados acostumados a esconder desespero para não incomodar patrões. Contou que recebeu a bolsa de Clara de uma camareira temporária, que Valéria entregou o colar a ela perto do corredor e que Helena prometera manter o filho dela no tratamento se cooperasse. Rafael ouviu cada palavra como se uma parede caísse dentro dele. Não era apenas Clara inocente, era sua família usando doença, medo e pobreza para fabricar culpa. Ele pediu que Silvia repetisse tudo diante de um gravador, mas ela recuou aterrorizada. Eles acabam comigo, sussurrou. Eles acabam com meu menino. Rafael não soube prometer proteção. Esse era mais um limite doloroso de sua vida. Perceber que ser herdeiro não significava ter poder real quando toda a estrutura obedecia à mãe. Ainda assim, pegou o celular e enviou uma mensagem a Clara, desta vez sem desculpas vazias. Escreveu que Silvia havia confessado parte da armação, que Helena e Valéria estavam envolvidas,
que ele precisava entregar isso a alguém capaz de proteger a funcionária. Clara leu a mensagem minutos depois, e seu rosto permaneceu indecifrável. Ela não respondeu ao amor, mas respondeu ao fato. Enviou apenas um endereço neutro, horário e uma frase curta. Leve Sílvia se ela aceitar falar. Rafael leu como quem recebe uma sentença merecida. Não havia carinho ali, nem consolo, mas havia confiança mínima na utilidade de sua ação. Para ele, aquilo já era mais do que merecia. Clara, por sua vez, ficou alguns segundos olhando a conversa. Ainda doía. Porém, se Rafael finalmente aprendia a agir sem esperar absolvição, talvez houvesse nele algo além do filho moldado por Helena. Antes de dormir, Clara abriu uma caixa de madeira guardada no armário do escritório. Dentro havia documentos antigos da avó, fotografias da mãe e uma procuração que confirmava sua autoridade plena sobre determinadas decisões do Fundo Monteiro. Também havia uma carta escrita por Maria Monteiro antes de morrer. Clara conhecia cada linha de memória, mas naquela noite releu apenas a última. A dignidade não serve para nos tornar intocáveis, serve para impedir que a dor dos outros nos transforme em cópias de quem nos feriu. Clara fechou a caixa com cuidado. Na mansão, Helena caminhava sozinha pelo salão já limpo, passando pela mesa onde o colar repousava novamente em seu estojo. Tocou as esmeraldas com satisfação inquieta. Tudo parecia sob controle. Clara estava fora, Rafael pressionado, Valéria posicionada e a assembleia próxima o bastante para consolidar os acordos que salvariam as aparências da empresa. Ainda assim, a frase da nora voltava como uma gota insistente. Uma porta fechada não era uma verdade encerrada. Helena apagou a luz do salão com raiva. Não sabia que, naquela mesma madrugada, as primeiras provas contra ela começavam a formar um caminho sem volta. Rafael chegou ao endereço enviado por Clara quando a manhã ainda estava cinzenta, trazendo Sílvia no banco traseiro do próprio carro. A governanta parecia menor fora dos corredores da mansão, sem uniforme engomado, nem a autoridade emprestada pela casa onde trabalhava. Segurava uma bolsa velha contra o peito, como se ali dentro pudesse proteger o filho, o emprego e a pouca dignidade que lhe restava. Rafael estacionou diante de um prédio discreto e percebeu que suas mãos tremiam. Não era medo de Clara, era medo do que ela descobriria sobre todos eles. Clara os recebeu em uma sala simples, iluminada por uma janela larga e silenciosa. Usava um taier escuro, os cabelos presos e o rosto sem maquiagem suficiente para esconder totalmente a marca da noite anterior. Rafael sentiu vergonha ao vê-la assim, serena, profissional, distante. Quis pedir perdão de novo, mas entendeu que transformar aquela reunião em cena conjugal seria outra forma de egoísmo. Clara indicou 2 cadeiras e olhou para Sílvia com firmeza cuidadosa. Ninguém aqui vai obrigar a senhora a falar. Mas, se falar, precisa dizer a verdade inteira. Sílvia apertou os lábios até perder a cor. Mateus colocou sobre a mesa um copo de água, um gravador desligado e um documento de proteção jurídica preliminar. Clara explicou que o depoimento só seria usado com autorização, que havia formas legais de preservar a identidade dela até o momento necessário e que o tratamento do filho não dependeria mais de Helena. Ao ouvir isso, Sílvia começou a chorar, primeiro em silêncio, depois com soluços baixos. Rafael fechou os olhos. Pela primeira vez, compreendeu que a crueldade de sua mãe não humilhava apenas Clara, mas todos que precisavam dela. A governanta contou a história em pedaços. Helena a chamara 3 dias antes da festa, perguntando sobre horários, chaves, câmeras e circulação de convidados. Depois veio Valéria, doce e venenosa, prometendo uma ajuda para o hospital do menino se Sílvia fizesse algo simples, apenas colocar uma bolsa no lugar certo e fingir encontrá-la no corredor. O colar foi entregue embrulhado em seda por Valéria, mas a ordem vinha de Helena. Sílvia repetiu que não sabia que Clara seria agredida. Clara ouviu sem interromper, embora Rafael notasse o leve endurecimento de seus dedos sobre a mesa. Quando o depoimento terminou, Clara desligou o gravador e empurrou o documento para Sílvia assinar. A senhora errou, disse, sem crueldade, mas ainda pode impedir que usem seu medo para destruir outras pessoas. Sílvia assentiu, chorando novamente.
Rafael observou a esposa e sentiu uma admiração dolorosa. Clara tinha todos os motivos para esmagar aquela mulher, mas escolhia separar culpa de desespero. Ele, que vivera anos dentro de uma casa onde poder significava punir, via diante de si outro tipo de autoridade, mais difícil e infinitamente mais forte. Depois que Mateus levou Sílvia para uma sala reservada, Rafael ficou sozinho com Clara. O silêncio entre eles tinha o peso de uma casa inteira. Ele tentou falar, mas ela se adiantou. Não vim aqui para discutir nosso casamento. Eu sei, sabe mesmo. Porque ontem, quando sua mãe me acusou, você esperou que a verdade sobrevivesse sozinha. Rafael absorveu cada palavra sem se defender. Eu fui covarde. Clara desviou os olhos para a janela. Lá fora, carros seguiam sua rotina como se nenhuma vida tivesse rachado durante a noite. Amar você não me autorizava a desaparecer dentro da sua família, disse ela. A frase saiu baixa, sem tremor, e por isso pareceu ainda mais definitiva. Rafael respirou fundo. Eu não quero pedir que volte. Não agora. Quero ajudar a provar o que fizeram. Clara voltou a encará-lo, medindo a diferença entre culpa e responsabilidade. Então comece por seu pai. Augusto sabe mais do que diz. Ele me procurou algumas vezes, mas sempre recuou quando o assunto chegava a Otávio. Rafael franziu a testa. O nome do tio soava agora como uma porta trancada. Na mansão, Helena percebeu a ausência de Rafael antes do almoço e reagiu como se a própria casa a tivesse traído. Ligou 3 vezes sem resposta, depois chamou Otávio ao escritório. O irmão chegou usando um terno claro e um sorriso preguiçoso, carregando a aparência de homem inofensivo que sobrevivera por anos, sendo subestimado de propósito. Helena não tinha paciência para máscaras naquela manhã. Rafael está falando com ela. Com a esposa. Que escândalo, ironizou Otávio. Helena bateu a mão na mesa. Não brinque comigo. Clara pode estar mexendo onde não deve. Otávio serviu-se de café sem pedir permissão. Clara é uma mulher magoada, não uma ameaça corporativa. Helena encarou-o com desprezo. Você não viu os olhos dela. Otávio riu, mas evitou sustentar o olhar da irmã. Ele também notara algo estranho na nora expulsa. Aquelas pessoas geralmente imploravam, ameaçavam de modo desordenado ou corriam para a imprensa. Clara não fizera nada disso. Silêncio demais. Em sua experiência, podia significar ignorância ou preparação. Vou mandar alguém verificar os contatos dela, disse, enfim, e cuidar da governanta. Helena assentiu, fria. Augusto ouviu parte da conversa atrás da porta entreaberta da biblioteca. O coração fraco acelerou, não apenas pela doença, mas pela certeza de que seus pecados antigos haviam voltado com nomes novos. Durante anos, fechara os olhos para pequenas concessões, assinaturas apressadas, alianças que Helena chamava de necessárias. Quando percebeu que o império familiar estava sendo corroído por dentro, já estava doente demais para enfrentar a esposa em público. Clara fora a primeira pessoa naquela casa a lhe fazer perguntas sem medo e sem ambição visível. Agora, talvez fosse a única capaz de impedir a ruína completa. Naquela tarde, Augusto pediu ao motorista particular que o levasse ao consultório médico, mas desviou o caminho até uma galeria comercial quase vazia. Clara o esperava em uma cafeteria discreta, escolhida por ter entradas laterais e câmeras próprias. Ele chegou apoiado na bengala, pálido, mas com os olhos lúcidos. Clara levantou-se para ajudá-lo e ele recusou com gentileza. Ainda preciso fazer uma coisa de pé, disse. Rafael, que havia levado o pai até ali, permaneceu afastado, entendendo que algumas confissões não pertenciam ao filho antes de pertencerem à verdade. Augusto segurou uma pasta de couro gasta. Eu deveria ter entregue isto há meses, talvez anos. Clara recebeu a pasta sem abrir. Por que não entregou? Ele olhou para as próprias mãos, marcadas por veias salientes, porque fui covarde de outra maneira. Tive medo de destruir meus filhos, medo de morrer odiado, medo de admitir que entreguei minha casa a pessoas que confundem família com propriedade. Clara não suavizou a resposta. Seu medo permitiu que outras pessoas fossem feridas. Augusto assentiu. Não buscava absolvição. Buscava tempo suficiente para reparar algo. A pasta continha atas antigas, e-mails impressos, cópias de contratos com empresas inexistentes
e uma carta nunca enviada ao conselho do grupo. Nela, Augusto recomendava uma auditoria externa conduzida pelo Fundo Monteiro, antes que Helena bloqueasse a proposta e afastasse os diretores que apoiavam a medida. Clara leu em silêncio, reconhecendo nomes que já apareciam em sua própria investigação. Havia também uma anotação sobre o projeto Aurora, a obra filantrópica que deveria financiar clínicas populares, mas se tornara canal de desvio de recursos. A caligrafia trêmula de Augusto parecia pedir desculpas a cada linha. Minha mulher acredita que você entrou na família por Rafael, disse Augusto, mas eu desconfiei de quem você era no dia em que falou sobre governança na mesa de jantar e fingiu que era apenas comentário casual. Clara ergueu os olhos. O senhor nunca me perguntou. Não tive coragem. E talvez tenha respeitado sua escolha de ocultar o sobrenome Monteiro. Rafael, ao ouvir aquilo da mesa distante, ficou imóvel. A palavra atingiu o ambiente como uma lâmpada acesa em quarto escuro. Clara não olhou para ele. Ainda não era hora de explicar. Augusto continuou, cansado. Helena sabe que o grupo precisa do aval de investidores externos na Assembleia. Ela não sabe que parte da decisão passa por você, mas sabe que sua presença atrapalhava o acordo com Valéria e com Otávio. Clara fechou a pasta devagar. Então a falsa acusação servia para me tirar da casa e enfraquecer Rafael antes da votação. Tese. E para manchar seu nome caso aparecesse alguma ligação sua com Monteiro depois. Quem parece ladra antes de falar, parece vingativa quando apresenta provas. Clara reconheceu a inteligência perversa da estratégia. Enquanto Clara reunia documentos, Helena avançava na guerra de reputação. Naquela noite, uma colunista social publicou uma nota insinuando que a jovem esposa de Rafael Lacerda deixara a mansão após um episódio constrangedor envolvendo joias. O texto não citava roubo de maneira direta, mas sugeria o suficiente para que a imaginação pública fizesse o trabalho sujo. Fotos antigas de Clara foram compartilhadas, sempre escolhidas para parecerem simples demais, comuns demais, deslocadas demais. Helena acreditava que destruir a imagem de alguém era como quebrar uma taça. Não imaginava que cada caco poderia refletir sua própria mão. Clara leu a nota ao lado de Mateus no escritório. Eles querem que eu reaja emocionalmente, disse. E se a senhora não reagir, continuarão aumentando o tom. Clara assentiu. Exato. Prepare uma notificação extrajudicial para a colunista, mas não envie ainda. Quero o vínculo financeiro entre ela e Valéria. Mateus abriu outro arquivo. Já apareceu. Uma agência de eventos da família Azevedo pagou consultorias de imagem no mês passado. Clara permitiu-se um sorriso sem alegria. Vaidade deixa recibo. Ele também informou que Ernesto, o contador, entregara cópias digitais completas. Na manhã seguinte, Ernesto encontrou Clara em uma sala emprestada por um sindicato de auditores. Parecia menos assustado. Talvez por saber que a filha já estava em lugar seguro, entregou um dispositivo pequeno e várias pastas organizadas por data. Aqui estão as notas do projeto Aurora, as transferências para a Vértice e os pagamentos a empresas de fachada. Otávio assinava quase tudo, mas Helena aprovava por despacho interno. Clara examinou os documentos com atenção. Isto pode derrubar muita gente. Ernesto respirou fundo. Eu sei. Por isso passei meses desejando perder essas cópias. Não consegui. A coragem dele não veio como gesto heróico, mas como exaustão. Contou sobre enfermeiras de clínicas que nunca receberam recursos prometidos, famílias que aguardavam atendimento em prédios que existiam apenas em maquetes, funcionários demitidos por questionar recibos falsos. Clara ouviu cada nome e pediu detalhes. A investigação deixava de ser apenas defesa pessoal. Tornava-se uma fila de rostos prejudicados pela arrogância de quem usava a caridade como vitrine. Ela pensou em Helena, desfilando esmeraldas sob lustres, enquanto dinheiro destinado a remédios virava combustível para alianças e silêncio. Otávio percebeu o movimento quando um de seus contatos avisou que Ernesto havia sumido da rotina habitual. Irritado, ligou para Helena. O contador está falando. Então calho, respondeu ela, sem hesitar. Do outro lado, Otávio ficou em silêncio por um segundo. Não estamos em um romance barato, Helena. Pessoas deixam rastros. Você deixou rastros demais. Resolva. A chamada terminou com raiva mútua.
Helena estava habituada a mandar, mas a ameaça aproximava-se de um território onde ordens não bastavam. Precisava garantir que Rafael voltasse ao controle antes da assembleia. Naquela noite, Rafael encontrou a mãe na capela particular da mansão, onde ela fingia rezar quando precisava parecer virtuosa. Velas ardiam diante de santos de porcelana, e o cheiro de incenso tentava purificar o ar pesado. A senhora armou contra Clara, disse ele. Helena não se virou. Cuidado com o que chama de armação, Silvia falou. Augusto entregou documentos. Helena levantou-se devagar, e o rosto dela perdeu qualquer máscara maternal. Seu pai está doente e confuso. A empregada é ingrata. Clara está manipulando todos vocês. Rafael sentiu tristeza antes da raiva. Por que a senhora odeia tanto minha esposa? Helena aproximou-se dele com os olhos brilhando. Porque ela entrou aqui sem pedir licença ao nosso mundo. Porque você começou a olhar para ela como se a opinião dela valesse mais que a minha. Porque mulheres como Clara fazem homens fracos acreditarem que podem escolher o próprio caminho. Rafael recuou, como se a tivesse visto pela primeira vez. Isso não é amor, mãe. Amor é manter esta família acima de qualquer intrusa. Família não é altar para sacrificar inocentes, respondeu ele, a voz firme, enfim. Helena ergueu a mão, não para bater, mas para apontar para a porta. Enquanto viver nesta casa, você obedecerá. Rafael olhou ao redor, para as paredes que conhecia desde criança, os retratos de antepassados, a capela usada como teatro de moralidade. Por anos acreditara que sair dali seria traição. Agora compreendia que permanecer poderia ser cumplicidade. Então talvez eu não deva viver nesta casa, disse. Helena empalideceu de fúria. Ele deixou a capela sem esperar resposta, levando consigo não uma vitória, mas a primeira escolha adulta de sua vida. Clara recebeu a notícia por Mateus, que monitorava os movimentos de segurança autorizados por Rafael. Não sorriu nem perguntou por ele. Apenas continuou revisando o material de Ernesto e Augusto. Porém, quando ficou sozinha, permitiu-se apoiar as mãos na mesa e baixar a cabeça por um instante. O amor não desaparece quando é ferido. Apenas perde o direito de comandar decisões. Ela ainda se lembrava do Rafael gentil, do homem que ria baixo na cozinha, que lia contratos ao lado dela sem entender metade dos termos, mas fazia café para não deixá-la sozinha. A memória era perigosa, e Clara sabia disso. Muitos erros nasciam da tentativa de salvar pessoas que ainda preferiam suas correntes. Rafael começava a se mover, mas movimento tardio não apagava a noite da chuva. Ela precisava proteger a investigação. Os funcionários ameaçados, Augusto, Ernesto, Silvia e todos que poderiam ser destruídos quando Helena percebesse a extensão do cerco. Pegou o celular e enviou uma orientação a Mateus. Antecipe a auditoria do projeto Aurora. Quero o relatório pronto antes da assembleia. Se Helena atacar amanhã, responderemos com fatos. Na madrugada seguinte, um envelope sem remetente foi deixado diante do apartamento de Clara. O porteiro, treinado por sua equipe, não o tocou antes da varredura. Dentro havia uma foto dela com Rafael em um jantar antigo, cortada ao meio, e uma frase digitada dizendo que algumas mulheres deveriam aceitar o lugar que receberam. Mateus quis acionar imediatamente a polícia. Clara observou o papel com uma calma gelada. Agora sabemos que estão nervosos. Isso é ameaça direta. Sim, e ameaça direta costuma vir de quem perdeu a segurança dos bastidores. Ela mandou preservar o envelope, rastrear as câmeras da rua e cruzar o horário com veículos ligados a vértice. Depois caminhou até a janela. A cidade dormia em pedaços, mas algumas luzes permaneciam acesas, como pequenas recusas contra a escuridão. Clara pensou em Dona Helena, ajoelhada no futuro, não como fantasia de humilhação, mas como consequência inevitável de quem construiu poder sobre joelhos alheios. Ela não desejava destruir por prazer, desejava interromper um ciclo. Se para isso precisasse revelar o nome Monteiro diante de todos, faria sem hesitar. No fim da manhã, Rafael procurou Clara mais uma vez. Desta vez, não pediu para entrar em sua vida, apenas entregou uma cópia das chaves da sala de arquivos da mansão e um mapa desenhado por Augusto, indicando um cofre secundário no antigo escritório de Otávio. Clara aceitou sem tocar nos dedos dele. Você entende que, se eu usar isto, não haverá volta para sua família.
Rafael sustentou o olhar dela. Talvez a volta seja justamente parar de fingir que ela ainda existe, como dizem. Clara guardou as chaves. Pela primeira vez desde a noite da festa, viu nele não um pedido de perdão, mas uma decisão. Na mansão, Helena preparava a assembleia como quem prepara uma coroação. Ordenou flores, revisou discursos, confirmou a presença de aliados e autorizou Valéria a sentar-se na primeira fileira ao lado de Rafael, mesmo sem o consentimento dele. Queria imagens fortes, símbolos, uma narrativa clara. A nora, ladra fora banida. A pretendente adequada retornava. A matriarca restaurava a ordem. Não sabia que cada gesto seu estava sendo registrado, cada contrato revisado, cada cúmplice mapeado. A casa que expulsara Clara para preservar sua fachada agora respirava sob o peso das provas escondidas nas próprias paredes. A manhã da assembleia amanheceu com um céu limpo demais para a quantidade de sombras reunidas dentro do grupo Lacerda. No prédio administrativo, funcionários passavam pelos corredores com pastas apertadas contra o peito, fingindo normalidade diante de seguranças extras e advogados convocados às pressas. Helena chegara antes de todos, vestindo branco como se pureza pudesse ser costurada sob medida. Conferiu a disposição das cadeiras, a posição das câmeras internas e o lugar reservado a Valéria na primeira fileira. Queria que cada detalhe repetisse a mesma mensagem. Ela ainda mandava. Rafael entrou no auditório pouco depois das 9, usando um terno escuro e uma expressão que Helena não conseguiu decifrar. Ele não cumprimentou Valéria com o beijo esperado. Apenas inclinou a cabeça de forma distante e sentou-se ao lado de Augusto, cuja presença surpreendeu metade dos acionistas. O velho parecia frágil, mas seus olhos estavam vivos, atentos ao movimento das portas e ao rosto da esposa. Helena percebeu a aproximação entre pai e filho e sentiu uma irritação seca subir pela garganta. Homens fracos, pensou ela, sempre procuravam redenção quando a casa começava a tremer. Otávio ocupou uma cadeira lateral, próximo aos consultores financeiros, fingindo revisar documentos que conhecia bem demais. A noite anterior fora ruim. 2 contatos haviam deixado de atender. A empresa Vértice recebera uma solicitação formal de auditoria e Ernesto desaparecera do alcance de seus advogados. Ainda assim, ele confiava no poder do constrangimento público. Clara podia ter papéis, talvez testemunhas, mas Helena tinha sobrenome, alianças, palco e uma plateia acostumada a aceitar sua versão dos fatos. Otávio olhou para a porta fechada e desejou que a mulher expulsa continuasse inteligente o suficiente para permanecer longe. Helena iniciou a assembleia com voz firme. Falou da história do grupo, da responsabilidade com as famílias que dependiam da empresa e da necessidade de união diante de ataques externos. Não citou Clara no começo, mas todos sentiram o nome dela escondido entre as pausas. Valéria, impecável em um vestido claro, mantinha o rosto composto, embora seus dedos se movessem inquietos sobre a bolsa. Rafael observava a mãe sem interromper. Cada palavra grandiosa parecia mais vazia depois de Sílvia, Ernesto e Augusto. Ele compreendia, enfim, que mentiras elegantes ainda eram mentiras. Quando Helena anunciou a proposta de aliança estratégica com a família Azevedo, um murmúrio de aprovação percorreu a sala. A parceria prometia injeção imediata de capital, blindagem política e reestruturação de dívidas, mas escondia a transferência de ativos para empresas controladas por Otávio e Valéria. Clara havia explicado esse mecanismo a Rafael na noite anterior, com mapas, datas e setas desenhadas em uma tela. Agora, ao ouvir os termos vendidos como salvação, ele reconheceu a armadilha. Helena não queria salvar o grupo Lacerda. Queria preservar o próprio domínio antes que as contas abertas revelassem o abismo. Antes da votação, disse Helena, apoiando as mãos no púlpito, preciso tratar de um assunto doloroso. Houve, nos últimos dias, tentativas de desestabilizar nossa família por meio de chantagens morais e boatos maliciosos. Algumas pessoas, ao serem confrontadas com sua própria conduta, buscam destruir aquilo que não conseguiram possuir. O rosto dela assumiu uma tristeza nobre, cuidadosamente ensaiada. Peço que todos ignorem qualquer material vindo de Clara Duarte. Ela foi afastada desta casa por razões graves
e sua reação não nos surpreende. Rafael levantou-se antes que pudesse se arrepender. O som de sua cadeira, arrastando no piso, interrompeu a respiração coletiva. Helena virou o rosto para ele, primeiro surpresa, depois ameaçadora. Não use minha esposa como escudo para seus crimes, disse Rafael. O auditório explodiu em murmúrios. Valéria arregalou os olhos e Otávio deixou cair a caneta sobre a mesa. Helena manteve a postura, mas sua mão apertou a borda do púlpito. Sente-se, Rafael. Não. Passei a vida inteira sentado, enquanto a senhora decidia quem merecia ser ouvido. Hoje não. A porta principal abriu-se antes que Helena respondesse. Clara entrou acompanhada por Mateus, 2 advogados do Fundo Monteiro e uma auditora independente conhecida no mercado por não aceitar convites sem documentos sólidos. Usava um conjunto cinza discreto, sem joias, sem teatralidade, mas a sala pareceu reorganizar-se ao redor dela. Alguns acionistas reconheceram Mateus antes de reconhecer Clara. Outros notaram o símbolo Monteiro nas pastas carregadas pela equipe e trocaram olhares inquietos. Helena sentiu o sangue fugir do rosto. Valéria baixou a cabeça. Otávio compreendeu, tarde demais, que o silêncio de Clara nunca fora recuo. Clara caminhou até a mesa lateral destinada a convidados externos. Não olhou para Valéria, não procurou a aprovação de Rafael, não ofereceu à plateia a satisfação de ver ela a ferida. Quando falou, sua voz saiu calma, firme e limpa. Meu nome é Clara Duarte Monteiro. Atuo como representante legal do Fundo Monteiro em auditorias de risco e integridade corporativa. Nos últimos meses, acompanhei irregularidades graves relacionadas ao Grupo Lacerda, especialmente no projeto Aurora, nas empresas terceirizadas de segurança e em contratos vinculados a pessoas presentes nesta sala. Não vim discutir uma humilhação familiar. Vim apresentar fatos. O impacto do sobrenome Monteiro foi imediato. Homens que haviam rido dela na festa endireitaram-se nas cadeiras. Mulheres que a chamaram de oportunista desviaram o olhar. Helena abriu a boca, mas nenhum som saiu. O Fundo Monteiro não era apenas investidor, era o aval silencioso, sem o qual bancos e parceiros retirariam apoio do grupo. Clara, a nora desprezada, era uma das poucas pessoas capazes de decidir se a família Lacerda teria oxigênio financeiro ou enfrentaria a queda pública. A ironia atravessou a sala sem precisar ser anunciada. Isso é absurdo, disse Helena, enfim. Você entrou na minha família sob identidade falsa. Clara virou-se para ela com serenidade. Usei o sobrenome do meu pai, que é legalmente meu. Nunca pedi dinheiro aos Lacerda. Nunca aceitei cargo na empresa. E nunca interferi em decisões familiares enquanto não havia risco comprovado a terceiros. A senhora, por outro lado, usou o nome da família para desviar recursos, manipular empregados e fabricar uma acusação de furto diante de centenas de pessoas. Helena recuou meio passo, como se cada palavra tivesse peso físico. Mateus projetou na tela a sequência das câmeras da festa. As imagens mostraram Sílvia entrando no quarto de hóspedes, Valéria aproximando-se do corredor lateral, a falha proposital no sistema e o reaparecimento da governanta com a bolsa de Clara. Depois veio um segundo ângulo, captado por uma câmera de serviço que a equipe de Helena esquecera de desativar. Valéria entregava um embrulho de seda a Sílvia. A sala mergulhou em choque. Valéria levantou-se, pálida. Isso foi tirado de contexto. Clara não se moveu. O contexto virá agora. O depoimento de Sílvia foi reproduzido com autorização legal. Sua voz tremia ao contar a promessa de pagamento do tratamento do filho, a orientação recebida de Helena e o papel de Valéria na entrega do colar. Alguns acionistas baixaram a cabeça, constrangidos não por terem acreditado na mentira, mas por terem gostado dela quando parecia conveniente. Rafael permaneceu de pé, os olhos fixos na mãe. Helena olhava para a tela como se pudesse destruir. Lá apenas com desprezo. Uma empregada comprada diria qualquer coisa, afirmou. Clara assentiu, como se esperasse exatamente aquela frase. Por isso trouxemos os comprovantes de depósitos, respondeu. Na tela surgiram transferências feitas por contas ligadas à vértice patrimonial para Sílvia, datas, valores e mensagens codificadas. Em seguida, apareceram pagamentos da empresa Azevedo
eventos para a colunista social que publicara insinuações contra Clara. Depois vieram contratos inflados, notas fiscais duplicadas e empresas registradas em nome de laranjas conectados a Otávio. Cada documento era apresentado com método, sem exagero, sem adjetivo, de modo que a própria frieza das provas tornava o ambiente mais sufocante. Helena tentava interromper, mas sua voz perdia autoridade. Otávio levantou-se com violência. Isso é invasão, perseguição, manipulação corporativa. Meus advogados vão destruir essa apresentação. A auditora independente, até então silenciosa, ajustou os óculos e falou pela primeira vez. Todo o material foi obtido por fontes autorizadas, registros internos, depoimentos voluntários e documentos entregues por acionistas com poder legal de compartilhamento. Além disso, parte das inconsistências já foi comunicada aos órgãos competentes. Otávio olhou para Augusto, compreendendo a origem de algumas chaves. O velho sustentou seu olhar sem ódio, apenas cansaço e uma tristeza que chegava tarde, mas chegava. Helena virou-se contra o marido. Você me traiu. Augusto apoiou as duas mãos na bengala e ergueu-se com esforço. A sala inteira pareceu prender a respiração, temendo que ele caísse. Eu traí muita gente quando me calei, Helena. Hoje apenas parei de continuar. Ela riu com crueldade. Sem mim, você teria perdido tudo há anos, talvez. Mas com você quase perdemos a alma antes do patrimônio. Clara observou o casal com atenção. Não havia triunfo nela. Ver uma casa apodrecer por dentro nunca era bonito, mesmo quando necessário. A parte mais grave veio em seguida. Mateus apresentou o relatório do projeto Aurora, com clínicas prometidas, obras abandonadas, remédios nunca comprados e doações desviadas para contas intermediárias. Fotografias de prédios vazios apareceram ao lado de imagens de campanhas publicitárias sorridentes, onde Helena posava como benfeitora. A plateia reagiu de forma diferente. A armadilha do colar podia ser vista como maldade doméstica, mas o projeto Aurora expunha vítimas reais, famílias aguardando atendimento, funcionários enganados, comunidades usadas como decoração moral. O rosto de Helena endureceu, não por remorso, mas por perceber que a narrativa escapara de seu controle. Valéria tentou sair discretamente pela lateral. Rafael percebeu e bloqueou seu caminho sem tocar nela. Fique disse, você gostava de plateia quando Clara foi acusada. Valéria lançou-lhe um olhar de ódio. Você não entende nada. Sua família precisava de mim. Minha família precisava de verdade há muito tempo. Ela riu, quebrada. Você acha que Clara vai perdoar você por fazer o mínimo tarde demais? Rafael sentiu a frase atingir um lugar vulnerável, mas não recuou. Não estou fazendo isso para ser perdoado. Estou fazendo porque deveria ter feito antes. Clara ouviu sem demonstrar reação. Aquela resposta não curava a noite da chuva, mas mudava a qualidade do silêncio entre eles. Helena percebeu essa mudança e, desesperada, tentou recuperar o filho pelo ponto mais antigo. Rafael, olhe para ela. Essa mulher enganou você. Escondeu nome, poder, intenção. Ela entrou na nossa casa como espiã. Rafael voltou-se para a mãe com tristeza firme. Ela escondeu poder de pessoas que só respeitam poder. Nós escondemos covardia atrás de tradição. Não compare. Helena pareceu envelhecer vários anos naquele instante, não por arrependimento, mas por perder obediência. O advogado de Helena tentou solicitar suspensão da Assembleia, alegando instabilidade emocional e necessidade de perícia nos documentos. A auditora informou que os credores já haviam sido notificados preventivamente e que a tentativa de aprovar a aliança com a família Azevedo sob aquelas circunstâncias poderia configurar fraude contra acionistas minoritários. O conselho, antes dócil, começou a mover-se. Homens que deviam favores a Helena calculavam riscos. Mulheres que temiam sua influência mediam a distância segura. O poder dela, tão sólido quando sustentado por medo, revelou-se líquido diante da possibilidade de responsabilidade criminal. Clara, então, apresentou a medida final daquele dia. O Fundo Monteiro suspenderia qualquer renovação de crédito ao Grupo Lacerda, até que Helena, Otávio e todos os envolvidos fossem afastados de cargos decisórios, uma auditoria completa fosse instalada e os recursos desviados do projeto Aurora
fossem recuperados. A notícia caiu como sentença. Sem Monteiro, a empresa poderia quebrar. Com Monteiro, teria de abrir as próprias vísceras ao escrutínio público. Helena olhou para Clara com ódio puro. Você quer destruir minha família. Clara respondeu sem elevar a voz. Não, sua família já foi ferida. Eu quero impedir que continue ferindo outros. Otávio tentou aproximar-se de Clara, mas os seguranças do prédio, já instruídos por Rafael e pelo conselho, impediram. Ele perdeu a compostura, acusou todos de ingratidão, ameaçou processar, expôs nomes que deveria proteger e, na própria fúria, confirmou relações que os documentos ainda apresentavam com cautela. Mateus gravou tudo. Helena fechou os olhos por um segundo, não por vergonha, mas por perceber que o irmão, em queda, puxava mais cordas do que ela poderia cortar. Valéria, sentada novamente, já digitava mensagens frenéticas para alguém fora dali. Sua fuga agora dependia de rapidez. O conselho votou a suspensão temporária de Helena da presidência familiar e a criação de um comitê emergencial de reestruturação com participação externa do Fundo Monteiro. Augusto absteve-se da votação relativa à esposa, mas não a defendeu. Esse silêncio, diferente do silêncio covarde de Rafael na festa, parecia luto. Helena permaneceu sentada, rígida, enquanto o resultado era anunciado. Durante décadas, as pessoas haviam se levantado quando ela entrava. Agora, levantavam-se para afastá-la. A humilhação pública que ela oferecera a Clara voltava de outra forma, sem tapa, sem grito, apenas com atas e assinaturas. Quando a assembleia terminou, muitos tentaram aproximar-se de Clara com desculpas apressadas. Ela não aceitou, nem rejeitou. Apenas dizia que o assunto seria tratado pelos canais adequados. Não estava ali para colecionar arrependimentos convenientes. Rafael esperou até que a sala quase esvaziasse. Aproximou-se devagar, deixando espaço suficiente para que ela recusasse sua presença. Obrigado por proteger meu pai, disse. Clara guardava documentos na pasta. Eu protegi um homem vulnerável e uma testemunha importante. Seu pai cabe nas duas definições. Rafael assentiu. A resposta doeu, mas ele a merecia. Clara, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Então não peça. Ele respirou fundo, aceitando a fronteira. Só quero dizer que vou colaborar com a auditoria, com ou sem você na minha vida. Ela fechou a pasta e enfim o encarou. Isso é o começo de uma reparação, não uma prova de amor. Amor sem coragem vira decoração em casa injusta. Rafael baixou os olhos, mas não fugiu. Aprendi tarde. Aprender tarde ainda pode evitar que outros paguem pela sua demora, respondeu ela. Era dureza, mas não desprezo. No corredor, Helena assistia à conversa de longe. Pela primeira vez, Clara não parecia a intrusa de vestido simples, e sim a mulher que sua arrogância fora incapaz de enxergar. Aquilo a feriu mais do que a perda do cargo. Helena podia aceitar inimigos poderosos. Não suportava descobrir que o poder sempre estivera diante dela, silencioso, recusando-se a implorar reconhecimento. Quando Clara passou por ela, Helena esperou um olhar de vitória. Recebeu apenas indiferença controlada. Você não terminou comigo, sussurrou Helena. Clara parou por um instante. Não, a senhora terminou consigo mesma. A frase ficou no corredor depois que Clara saiu. Valéria foi detida no estacionamento por seguranças internos quando tentava retirar documentos de um carro de aplicativo. Otávio foi orientado por seus advogados a não falar mais nada, mas continuou falando, incapaz de reconhecer que a arrogância costuma ser cúmplice da própria condenação. Rafael levou Augusto para casa, não para a mansão principal, mas para um apartamento seguro indicado por Mateus. Helena voltou sozinha ao salão administrativo vazio, onde seu reflexo aparecia fragmentado no vidro escuro. Pela primeira vez em décadas, ninguém aguardava suas ordens. A queda de Helena não fez barulho no primeiro dia. Não houve sirenes diante da mansão, nem manchetes suficientes para satisfazer os parentes que se alimentavam de tragédia. Houve algo pior para ela. Um silêncio administrativo, frio e progressivo, feito de senhas bloqueadas, acessos revogados, telefonemas não atendidos e portas que antes se abriam sozinhas. Na manhã seguinte à assembleia, ela entrou no escritório da presidência e encontrou sua mesa vazia, os retratos retirados da parede
e uma carta do conselho informando que todos os documentos deveriam ser entregues à auditoria independente. Helena leu a carta 2 vezes, esperando que a indignação transformasse aquelas palavras em erro. Não transformou. O nome de Clara aparecia apenas como representante do comitê externo, mas a presença dela estava em cada linha, invisível e impossível de expulsar. Otávio não atendia. Valéria enviara uma única mensagem, dizendo que precisava sair da cidade por alguns dias, como se distância apagasse registros bancários. Rafael não voltara para a mansão e Augusto permanecia em local que Helena desconhecia. Pela primeira vez, sua casa enorme parecia não obedecer à própria dona. Clara, ao contrário, não celebrou. Passou os dias seguintes em reuniões longas, revisando listas de funcionários, contratos legítimos, pendências trabalhistas e compromissos com comunidades abandonadas pelo projeto Aurora. Para ela, vencer Helena não significava deixar a empresa sangrar até a morte. Havia gente inocente demais dependente daqueles salários, fornecedores honestos, enfermeiras esperando recursos, famílias que nunca souberam pronunciar o sobrenome Lacerda, mas carregavam as consequências de sua corrupção. Clara exigiu cortes em privilégios, bloqueio de ativos suspeitos e preservação imediata dos empregos sem ligação com a fraude. Mateus observava a maneira como ela trabalhava e reconhecia o custo escondido daquela postura. Clara dormia pouco, comia menos e nunca tocava no assunto do casamento, mas às vezes seu olhar parava sobre mensagens de Rafael antes de voltar aos relatórios. Ele colaborava com a auditoria de forma constante, entregando documentos, nomes e memórias que ajudavam a reconstruir decisões antigas. Não pedia encontros fora do necessário, não enviava flores, não usava sofrimento como argumento. Essa descrição, talvez pela primeira vez, parecia mais respeitosa do que qualquer declaração que ele pudesse fazer. Valéria tentou fugir 2 dias depois, levando joias, passaporte e um dispositivo com cópias de mensagens que pretendia usar para negociar proteção. Foi parada no aeroporto por uma ordem judicial baseada em provas de fraude documental e obstrução. Ao ser conduzida para prestar depoimento, seu rosto perfeito perdeu a compostura que tantas vezes confundira com poder. Acusou Otávio, acusou Helena, acusou Rafael por rejeitá-la, acusou Clara por destruir sua vida. Ninguém acreditou em sua inocência completa, mas suas palavras abriram novas portas para a investigação e enfraqueceram ainda mais a antiga matriarca. Otávio caiu de forma menos elegante. Tentou negociar com investigadores oferecendo nomes menores, mas esqueceu que Clara já possuía os documentos principais. Quando percebeu que não controlava a mesa, sua arrogância virou pânico. Entregou recibos, mensagens e detalhes de reuniões em que Helena aprovara operações que depois fingira desconhecer. Não fez isso por arrependimento, e sim por sobrevivência. Clara recebeu a notícia sem surpresa. Pessoas como Otávio não tinham lealdade, apenas alianças temporárias com a própria impunidade. Quando a proteção falhava, eram os primeiros a apontar para quem antes chamavam de família. Na mansão, Helena caminhava entre salões vazios como uma sombra mal recebida. Os empregados falavam baixo, não por respeito, mas por cautela. Silvia não voltara. O filho dela fora transferido para uma clínica segura, com custos cobertos por um fundo emergencial que Clara criara para testemunhas e vítimas de intimidação. Quando Helena soube disso, sentiu uma raiva que não conseguiu nomear. A mesma mulher que ela humilhara publicamente protegia a governanta que ajudara na armação, não por fraqueza, mas por uma espécie de grandeza que Helena jamais praticara e por isso não conseguia compreender. A segunda notícia veio por meio do médico de Augusto. Helena descobriu que o tratamento experimental do marido vinha sendo pago havia meses por uma conta vinculada a Clara, de forma discreta, sem publicidade, sem exigência de gratidão. Augusto sabia, mas aceitara depois de muita resistência, porque Clara argumentara que a doença dele não deveria ser usada como campo de guerra. Helena ficou sentada diante do telefone desligado, sentindo algo mais incômodo que derrota. Durante meses, enquanto ela chamava a nora de oportunista, Clara mantinha vivo o homem que Helena dizia amar, mas tratava como peça política. Essa revelação não a tornou boa de repente.
O orgulho de uma vida inteira não morre com uma notícia, apenas começa a rachar. Helena passou uma tarde inteira tentando convencer a si mesma de que Clara fizera tudo por estratégia, para comprar lealdade, para parecer virtuosa diante de Rafael. Mas a acusação perdia força quando comparada aos fatos. Clara nunca usara o tratamento como argumento, nunca o mencionara na assembleia, nunca exigira que Augusto a defendesse por causa disso. A bondade silenciosa, para Helena, era mais ameaçadora do que qualquer prova criminal. Rafael visitava o pai todas as tardes no apartamento seguro. Augusto melhorava devagar, não de forma milagrosa, mas com a tranquilidade de quem já não precisava fingir que a casa estava inteira. Pai e filho conversavam sobre negócios, culpa e memória. Rafael confessou o quanto temia tornar-se uma versão polida da mãe, alguém capaz de justificar qualquer silêncio para preservar conforto. Augusto ouviu sem absolvê-lo depressa. O medo não escolhe por nós para sempre, disse, um dia. Chega uma hora em que continuar com medo vira decisão. Rafael guardou aquela frase como penitência. Clara encontrou Augusto uma semana depois, em uma reunião sobre a recomposição do projeto Aurora. Ele chegou com bengala, mas caminhando melhor. Quando ficaram a sós por alguns minutos, ele agradeceu pelo tratamento e pela proteção. Clara fechou a pasta diante de si. Não fiz isso para que o senhor me devesse algo. Eu sei. É por isso que pesa mais. Ela respirou com calma. Use o peso para ajudar a reconstruir o que puder. O perdão das pessoas prejudicadas não virá em cerimônia. Virá, se vier, depois de anos de reparação. A reparação começou com medidas públicas. A Fundação Aurora foi retirada do controle da família e colocada sob supervisão independente. As clínicas prometidas receberam novo orçamento, desta vez rastreável, com relatórios mensais abertos à comunidade. Funcionários coagidos por Helena e Otávio foram chamados para depor com proteção. Alguns confessaram erros pequenos, outros revelaram pressões antigas. Clara insistiu para que a justiça separasse cúmplices voluntários de pessoas acuadas por necessidade. Essa posição irritou acionistas que preferiam culpados simples, mas ela sabia que limpeza verdadeira exigia precisão, não espetáculo. Helena acompanhava tudo pelos jornais e por informações fragmentadas de advogados. Cada medida bem executada diminuía a narrativa de vingança que ela tentara construir. Clara não vendia a empresa, não esmagava funcionários, não fazia entrevistas chorosas sobre o tapa, reconstruía. Essa palavra começou a persegui-la. Reconstruir exigia uma força diferente da força de mandar. Exigia aceitar ruínas, ouvir pessoas menores, admitir perdas e trabalhar sem aplauso. Helena, que dominara salões inteiros com uma sobrancelha erguida, descobriu-se incapaz de dominar a própria solidão quando todos os que temiam sua voz deixaram de precisar dela. Numa noite chuvosa, muito parecida com aquela em que Clara fora expulsa, Helena pediu ao motorista que a levasse ao endereço que seus advogados haviam descoberto. Era o prédio de Clara, discreto, guardado por segurança privada e câmeras. O porteiro anunciou sua chegada, mas Clara não autorizou a entrada. Helena poderia ter ido embora, mantendo o último pedaço de orgulho intacto. Em vez disso, ficou diante do portão, sob a chuva fina, sem guarda-chuva. No começo, disse a si mesma que era estratégia. Depois, quando a madrugada avançou, a mentira ficou pesada demais para sustentar. Clara observava de uma janela alta, sem prazer. Mateus estava ao lado dela, preocupado. A senhora não precisa descer. Clara assentiu. Eu sei. Helena permaneceu ali por horas, primeiro rígida, depois curvada, até que os joelhos tocaram o chão molhado. A imagem poderia satisfazer qualquer desejo de vingança, mas Clara sentiu apenas cansaço. Lembrou-se do salão, do tapa, da acusação, de Rafael imóvel, dos olhos de Sílvia, das clínicas vazias. Nenhum pedido de perdão apagaria aquilo. Ainda assim, ignorar para sempre uma pessoa quebrada não era justiça, apenas outra forma de poder. Ao amanhecer, Clara desceu. Usava um casaco simples e manteve distância do portão fechado. Helena ergueu o rosto, pálida, os cabelos desfeitos, a maquiagem marcada pela chuva e pela noite. Pela primeira vez, não parecia matriarca nem rainha,
apenas uma mulher velha cercada pelas consequências de si mesma. Clara disse, e a voz saiu rouca. Eu vim pedir perdão. Clara não respondeu imediatamente. O silêncio entre elas carregava centenas de testemunhas ausentes. Helena baixou os olhos. Eu a humilhei. Eu menti. Eu usei pessoas fracas para proteger minha vaidade. Eu destruí meu filho. Clara ouviu até o fim. Não havia doçura em seu rosto, mas também não havia crueldade. A senhora não destruiu Rafael sozinha. Ele está respondendo pelas escolhas dele. Quanto à senhora, o pedido de perdão não interrompe investigação, não devolve dinheiro desviado e não transforma dor pública em mal-entendido familiar. Helena começou a chorar, não com elegância, mas com vergonha verdadeira, feia, tardia. Eu sei, sabe hoje por que perdeu. Precisa aprender a saber quando ninguém estiver olhando. Essas palavras atravessaram Helena com mais força do que qualquer condenação pronunciada por estranhos. Você pode me perdoar algum dia? Perguntou Helena, quase sem voz. Clara olhou para a rua molhada, para o céu abrindo lentamente, para a mulher ajoelhada diante de um portão que não podia mais atravessar por imposição. Hoje, eu posso escolher não odiar lá. Isso é tudo que tenho para oferecer. Perdão, se existir, será consequência de anos de verdade, reparação e silêncio respeitoso. A senhora não terá lugar na minha vida por culpa, nem na empresa por tradição. Terá apenas o direito de responder pelo que fez com dignidade, se conseguir. Helena assentiu. Não era a absolvição que desejava, mas era mais justo do que merecia. Clara chamou um motorista para levá-la de volta e pediu a Mateus que informasse os advogados sobre a disposição de Helena para cooperar oficialmente. Antes de entrar no carro, a antiga matriarca virou-se uma última vez. Você sempre foi maior do que esta família. Clara respondeu com serenidade cansada. Não, eu apenas nunca precisei diminuir ninguém para caber em mim. O carro partiu e a rua ficou lavada pela manhã, como se a noite tivesse deixado provas e também passagem. Meses depois, o Grupo Lacerda já não parecia o mesmo. O nome permanecia na fachada, mas a estrutura interna havia mudado. O Comitê Independente recuperou parte dos recursos desviados. A Fundação Aurora reabriu obras paradas e alguns executivos foram afastados definitivamente. Otávio respondia a processos e perdera aliados. Valéria negociou colaboração sem conseguir transformar culpa em inocência. Helena, afastada da presidência e investigada, passou a cumprir uma rotina de depoimentos, terapia e obrigações legais. Não virou santa. Apenas começou, tarde e lentamente, a viver sem plateia para sua arrogância. Rafael e Clara voltaram a conversar fora das reuniões depois de muito tempo. Não houve reconciliação dramática, nem beijo sob chuva, nem promessa fácil. Houve caminhadas curtas, cafés silenciosos, discussões honestas e a dolorosa arte de reconstruir confiança sem exigir pressa do coração ferido. Rafael aprendeu a não transformar cada gesto de Clara em esperança para si mesmo. Clara aprendeu que impor limites não impedia a ternura, apenas a protegia. O amor entre eles, se ainda existia, precisava nascer de novo, não como herança de casamento, mas como escolha adulta. Certa tarde, Clara visitou a primeira clínica Aurora concluída. Crianças aguardavam atendimento em cadeiras coloridas, enfermeiras organizavam prontuários e um mural simples exibia os nomes dos profissionais responsáveis, não dos doadores. Rafael chegou depois, trazendo documentos assinados pelo conselho para garantir financiamento permanente. Ele ficou ao lado dela sem tocar sua mão. Fizemos menos do que devíamos, disse. Clara observou uma menina rindo ao receber um brinquedo da médica. Então continuaremos fazendo. A resposta não era perdão completo, mas era futuro. Para Rafael, bastou naquele instante. Quando saíram da clínica, o sol de fim de tarde espalhava luz sobre a calçada. Clara parou diante do carro e olhou para a cidade que tantas vezes confundia a aparência com valor. A marca do tapa havia desaparecido de seu rosto, mas não de sua memória. Ela não queria esquecê-la. Algumas dores precisavam permanecer como aviso contra a complacência. Ainda assim, a dor já não decidia por ela. Helena aprendera que poder sem justiça acaba ajoelhado diante da própria ruína.
Rafael aprendera que amor sem coragem é omissão. Clara aprendera que sua dignidade não dependia de ser reconhecida por quem não sabia enxergar. Naquela noite, ela voltou ao apartamento e abriu a caixa de madeira da avó. Guardou ali uma cópia do relatório final, não como troféu, mas como testemunho. Ao lado da carta antiga, colocou também uma fotografia da clínica pronta, com paredes claras e portas abertas. Sorriu pela primeira vez, sem esforço em muitas semanas. A história, que começara com uma mulher expulsa de uma mansão, terminava com muitas portas abertas para quem havia sido esquecido. Clara apagou a luz, sabendo que justiça não era vingança servida fria. Era coragem praticada até que o mundo precisasse mudar de lugar